mostrar aqui a utilização da ferramenta Gauss. Então eu vou abrir aqui ela no meu computador. Essa aqui é a interface da ferramenta, ela tem aqui as definições regulares, os tokens, os símbolos não terminais e a gramática. Eu vou abrir então o arquivo que eu tenho aqui pronto, tá bom? É esse programa.gauss, e aqui a gente tem algumas configurações. Então nas definições regulares, eu tenho expressões regulares que vão facilitar posteriormente, né, a configuração da gramática, tá bom? A gente já vai ver isso. Então, por exemplo, eu chamei de L essa expressão regular, que são letras de A a Z maiúsculo e de A a Z minúsculo, tá? Então são as letras do alfabeto. D, né, que é de dígito, L é de letra, né? D, que é de dígito, são os números de 0 a 9. E esse WS é referente a espaços em branco, né? O white space, né? Espaços em branco. Então, barra N é referente a espaço em branco, barra T eu não lembro exatamente, o barra N é para uma quebra de linha e esse barra R eu também não lembro, mas depois eu dou uma olhada melhor. Então isso aqui é espaço em branco, tá bom? Então aqui tudo que for espaço em branco, nessa configuração ele vai ignorar. Então isso aqui, na parte de tokens, a gente vai definir de fato as palavras-chave da linguagem. Então aqui a gente está definindo que tudo que é espaço em branco ele vai ignorar, tá? Não importa quantos sejam, né? Por isso o asterisco. E aqui alguns símbolos que nós vamos utilizar, né? O ponto e vírgula, o parêntese, a chave, o mais, o menos, o vezes e por aí vai. E os símbolos de comparação, igual, maior e menor, tá? Então nós temos aqui, o ID vai representar palavras, então ele vai ter letras, ou seja, eu estou usando aqui a expressão regular que eu defini anteriormente, então tudo que for letra e posteriormente uma letra ou um dígito, né? Mas tem que começar com letra, então por isso que eu coloquei dessa forma. E o número é tudo que vai representar dígitos, né? Esse mais aqui é porque pode ter mais e pode ter menos, tá bom? Na sequência. E aí vamos ter algumas palavras-chave no programa. A palavra begin e a palavra end vão definir o início e o fim do meu programa. A palavra if, then, else e if then vão representar a estrutura da minha condicional, né? O if todo mundo já conhece, o then é quando a condição está verdadeira, o else quando está falsa e o fim do if quando foi encontrado, né? Tem também o while e o do, né, referente à repetição, e tem as palavras especiais read e write, que é para fazer leitura e escrita de texto. E esse int aqui vai representar a declaração de variáveis do tipo inteiro. Então temos essas palavras-chave. Na gramática é onde nós vamos definir como funcionam essas palavras-chave, esses tokens, né, que a gente chama aqui. Então tem vários exemplos aqui, ó. O programa, como o programa vai funcionar? Ele vai ter ali, ó, essa simbologia para definir, né? Aí vai ter a palavra begin. A palavra begin tá vendo aqui do token, tá? Então tem que escrever certinho. Depois do begin vai ter um ponto e vírgula. E após o begin vai ter um scope, que eu estou definindo aqui embaixo e vou já explicar melhor. Depois um end. E depois do end vai ter um ponto e vírgula. E esse scope, o que vai ser um scope? Ele vai ser um controller, que está definido logo aqui embaixo. Ou ele vai ser outro escopo. Ou então esse símbolo aqui, que é o símbolo vazio. Então eu estou definindo aqui o que vai representar um scope, um controller, né? Control, na verdade. Pode ser a definição de uma variável, pode ser uma leitura, pode ser um write. Então, esse símbolo de um traço em pé, ele representa ou. Então, pode ser um desse, ou outro, um if, um I, por aí vai. E aqui abaixo eu defino cada uma dessas expressões, né? Por exemplo, uma definição de variável, como posso definir um valor, como posso definir uma leitura, uma escrita, uma condicional, um loop, uma expressão lógica, uma expressão matemática. Então, tudo isso eu defini. E todas essas, digamos, essas variáveis aqui, né, que a gente coloca entre o maior que e o menor que, nós temos que colocar aqui nessa simbologia dos não terminais. Então, essas expressões são que a gente chama de não terminais. A gente precisa primeiro configurar eles aqui, tá bom? Então, isso aqui é a nossa linguagem, né, que o analisador vai entender. Então, eu vou clicar aqui, ó, nesse botão simulador. E aqui eu posso, então, definir um programa, né? Por exemplo, o programa que eu vou colocar vai ser o seguinte: begin, ponto e vírgula, end, ponto e vírgula. Então, aqui entre o begin e o end eu vou definir o programa. If, eu vou colocar os parênteses, as chaves, né? Porque eu fiz a configuração corretamente aqui, ó, com parênteses e com as chaves. Vou colocar aqui a minha expressão, 4 maior que 6, por exemplo. E aí eu tenho o if, depois eu tenho o then.
as chaves. Eu posso colocar aqui, por exemplo, read, escreva, por exemplo. E posso colocar também um else, caso eu queira, com as chaves, indicando aqui um read, um write, escreva também, sei lá. E por fim cadê? Eu não coloquei o if end, né? Mas tá bom, então só isso aqui e ponto e vírgula, né? Então esse aqui é um exemplo, ponto e vírgula aqui também e ponto e vírgula aqui também. E aí eu vou fazer aqui a simulação Lexa, e aí vai mostrar cada símbolo desse, ó, o beguinho é o beguinho, ponto e vírgula é o ponto e vírgula, né? Então num aqui é 4, num aqui é 6, então ele vai mostrar cada uma dessas palavras aqui, de acordo com o seu lexema, né? Que ele chama de lexema, e a posição dele nessa matriz de informação, né? E a simulação sintática, ele mostra toda a árvore de derivação do programa. Então, olha só, dentro do programa nós temos o begin e o end, e entre eles nós temos um escopo. Aí no escopo tem um control e outro escopo. Aí tem o if, ele vai montando toda a árvore de derivação aqui, ó. Então ele vai mostrar isso aqui. É basicamente essa a função que a gente vai mostrar na apresentação, tá bom?